O século XVIII, a Idade do Ouro. Dom João V de Portugal quis que fosse a Idade do Ouro. O retábulo-mor, o altar-mor do Mosteiro de Tibães, é do barroco mais espetacular do mundo. A expressão barroco tem, aliás, origem em Portugal. Mas a incrível exuberância destes altares não deixa de instalar uma perplexidade. Como é que a Ordem dos Beneditinos, comprometida com o voto de pobreza, encomendava peças tão sumptuosas? No que é que acreditavam estas pessoas quando mandavam fazer coisas assim? Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Que ideias perseguiam as pessoas que encomendavam estas peças tão exuberantes, tão sumptuosas, tão excessivas? Este altar é excessivo. Se observarmos hoje com uma visão muito atual, talvez o achemos excessivo. Mas na época a mentalidade corrente não pensava assim. Aliás, o Dom João V achava que tudo o que Deus nos dá, para Deus deve reverter. A feitura deste grande retábulo-mor e também de toda a talha que aqui está e que podemos ver nesta capela-mor é um testemunho dessa ideia de que a casa de Deus, para a casa de Deus, nada é excessivo, nada é demais e, portanto, tudo que nós conseguimos amealhar, digamos assim, devemos também utilizar em louvor a Deus. E por isso esta grande exuberância, como diz, esta magnificência que é muito também característica do século XVIII, da primeira metade, digamos assim, do século XVIII. Sabemos que este retábulo já foi encomendado um pouco depois, em 1756, mas ainda era uma ideia que perdurava. O estilo barroco foi uma das mais poderosas armas que a Igreja Católica esgrimiu na guerra contra o movimento protestante. No início do século XVI, o sacerdote e teólogo alemão Martinho Lutero atacou severamente a veneração das imagens dos santos, o difícil acesso dos cristãos aos textos da Bíblia, a possibilidade da compra da salvação, o celibato dos padres. Lutero exigia a reforma profunda da Igreja Católica. Acompanhado nesta exigência por muitos outros sacerdotes e cristãos, o movimento reformista cresceu por toda a Europa. Reagindo à ameaça, o Papa Paulo III convocou em meados do século XVI o Concílio de Trento. Atribulado, o concílio durou 18 anos e ficou conhecido como o Concílio da Contra-Reforma. Dele saíram uma série de diretivas que visavam reafirmar e reforçar os velhos dogmas e a disciplina dentro da Igreja Católica. A saber, a hierarquia religiosa e a mediação dos sacerdotes era fundamental num mundo onde a esmagadora maioria não sabia ler. As imagens de Cristo, da Virgem e dos Santos eram utilíssimas no culto. As indulgências, legítimas, e o celibato dos padres, inquestionável. A espetacularidade do estilo barroco é a expressão plástica dos ideais católicos da Contra-Reforma. É com imagens que se instrui o povo, porque o povo
vê com o coração. A exuberância dos símbolos religiosos eram a melhor forma de honrar a Deus, de persuadir e de aumentar o exército de crentes. O que é que este altar, que dentro do barroco é a escola de alguma forma mais radical ou mais tardia, que é o rococó, o que é que este altar rococó ensina aos católicos? Em primeiro lugar, ensina que a Igreja Católica é uma máquina poderosa que tem os meios ao seu dispor para fazer uma obra desta dimensão e que tem os seus santos nos lugares de destaque. Para além do mais, tem um trono enorme, um trono magnífico, onde se expõe o Santíssimo Sacramento, e o Santíssimo Sacramento é uma peça bastante importante porque, uma vez mais, Trento diz que ele deve ser visto de todos os lados da Igreja, portanto todos os crentes podem ver, quando olham para um retábulo destas dimensões, o Santíssimo Sacramento. E temos também que compreender que no rococó, portanto uma fase mais tardia, como disse, já do barroco, a intencionalidade foi-se diluindo. Neste retábulo nós já não temos as folhas de videira, os cachos de uvas, já não temos toda aquela linguagem que nós temos noutros altares aqui em Tibães, sim. Exatamente, muito ligados à Eucaristia e muito simbolicamente significantes. Estes outros retábulos mais tardios são mais decorativos quase do que catequéticos. Portanto, não vamos ter aqui a carga, a força simbólica da Eucaristia. Já é só o poder pelo poder? Eu não diria que seria o poder pelo poder, porque continuam a ter algumas dos significados. Por exemplo, as conchas continuam a ter o seu significado, que é o da ressurreição, e elas continuam presentes, embora de uma forma mais diluída, mais, enfim, com estes flamejantes rococó. Continuam cá alguns elementos significantes da iconografia, mas já é mais um decorativismo, digamos assim, do que propriamente aquela carga muito pedagógica que os primeiros retábulos, a seguir a Trento e logo nos 100 anos seguintes, digamos assim, tinham. Nesta época já se vão diluindo e já se vão perdendo um pouco mais. Este retábulo começa a ser feito em 1756, um ano a seguir ao grande desastre de Lisboa, ao grande terremoto de Lisboa. Não parece ter perturbado nada aqui a vida no Minho. Quer dizer, enfim, o terremoto de Lisboa teve repercussão pelo mundo ocidental, pelo menos inteiro, não é? Impressionou os seus contemporâneos e foi durante todo o resto do século XVIII e parte do século XIX, uma referência de horror, mas os beneditinos aqui continuavam tranquilamente a executar os seus planos para este altar magnífico. A distância permitiu-lhes isso, não é? Em Lisboa não, obviamente foi diferente, e em Lisboa o desastre, a ruína era muito evidente e construiu-se logo de uma forma diversa. Aqui no Norte não se sofreu exatamente nada parecido com o que houve em Lisboa e, portanto, os beneditinos continuaram, digamos que alegremente, a construir à sua maneira, segundo os seus desígnios. A Ordem de São Bento é a primeira grande ordem monástica da Igreja do Ocidente. Os beneditinos estão implantados no noroeste da Península Ibérica desde o século XI, ainda antes de Portugal existir como nação independente. Os mosteiros das ordens religiosas funcionavam como coluna vertebral da reconquista cristã e recebiam, por isso, os favores dos reis católicos. Mas foi a partir do século XVI, quando foi escolhido para sede da Congregação de São Bento de Portugal e do Brasil, que o mosteiro de Tibães cresceu em prestígio e em esplendor. Os beneditinos eram ricos, cultos, sofisticados. E o mosteiro de Tibães, a sua casa-mãe, fez-se exemplar na beleza e na funcionalidade da sua arquitetura. O elaborado sistema de águas correntes funciona até hoje.
a zona agrícola da propriedade continua produtiva. Os jardins são um caso da história da arte europeia. Os salões, a biblioteca, a barbearia ou os amplos aposentos dos monges, cada um com a sua sanita privada, testemunham as magníficas condições de vida no mosteiro de Thibens durante os séculos XVII e XVIII. Este retábulo custou uma fortuna. Sim, este retábulo custou cerca de 8 contos no total, o retábulo e a obra de talha complementar. Esta foi a encomenda, talvez a encomenda mais cara conhecida até hoje em obra de talha em todo o Portugal. É uma obra que rondou os 8 contos de reis. Obviamente, toda a obra de talha que está aqui nesta capela-mor e depois a obra dos retábulos colaterais, as sanefas, os púlpitos que estão na nave, tudo isso em conjunto, o entalhe e o douramento, custaram essa grande quantia, esse grande esforço económico que os beneditinos tiveram de fazer para poderem erguer esta joia do Rococó do Minho. Isto começava por ser, obviamente, desenhado, planeado no papel. Como é que se fazia isto? Qual era o processo? Um mestre entalhador era contratado pelos encomendadores para que a sua oficina executasse este trabalho. Nesta época já se distinguia bem o que era o mestre entalhador e o mestre marceneiro. O marceneiro normalmente trabalhava com mobiliário e o mestre entalhador trabalhava com este tipo de peças, portanto, mais escultóricas também. Tudo isto era feito na oficina do mestre entalhador, com os seus oficiais, claro que sob a sua direção, sempre, e depois era trazido para o espaço onde seria montado. E aí entrava um outro oficial, um outro mestre, que era um ensamblador, porque tudo isto vem em peças, não são... nós olhamos e parece-nos uma coisa unitária, mas são peças que são depois todas montadas no local. Como se fosse um puzzle. Como se fosse um puzzle, exatamente. Só a seguir, depois de estar tudo montado, é que era preparado para receber a folha de ouro. Portanto, é um processo bastante moroso e por isso é que muitas vezes sabemos que as coisas demoram 5, 6 anos a serem feitas como uma obra desta dimensão. Foi o caso, evidentemente. E que foi o caso, sim, sim. O ouro. Falemos do ouro. A madeira era preparada para que a folha de ouro aderisse. E a folha de ouro era trabalhada pelo mestre bate-folha, que é outro das personagens que entra também neste elenco, e esse mestre batia o ouro até ficar em folhas finíssimas, que depois o dourador aplicava. Portanto, muitas vezes têm-me perguntado, mas isto parece que é pintado. Não é pintado, são mesmo folhas colocadas, tão bem colocadas que não se nota que realmente são folhas de ouro e que parece mais ser uma pintura dourada sobre a madeira. Os contratos eram muito exigentes. As cláusulas eram bastante exigentes, de parte a parte, e, portanto, havia prazos que estavam estipulados logo à partida em contrato. O mestre teria de pagar, digamos assim, uma multa se fosse além desse prazo. Se continuasse a prevaricar e não entregar a obra pronta, poderia mesmo até ser preso. Enfim, uma daquelas coisas que hoje em dia não nos passa pela cabeça quando qualquer um de nós contrata uma obra, seja ela qual for. Metade do país estaria na prisão. Exatamente, exatamente. Por não cumprir os prazos. Mas por não cumprir os prazos. Houve casos. Houve casos de mestres... prisão, sim, efetiva. Esta igreja tem 8 altares, fora o altar-mor, de que temos estado a falar. Este aqui, por exemplo,
Esta é a capela dedicada a Santa Gertrudes, que é uma santa muito cara aos beneditinos, e é a capela mais antiga aqui da Igreja do Mosteiro. Temos aqui duas campanhas de obras, uma primeira campanha... Quando diz campanha, é fases de obras, não é? Sim, sim, duas fases distintas, uma de meados do século XVII, portanto, onde temos nitidamente umas colunas ainda devedoras de um estilo maneirista, mas já aproximante do estilo barroco. Portanto, ainda é antes do barroco. De facto, antes. Estamos a falar 100 anos antes do altar-mor que temos estado a falar, não é? Portanto, a parte central deste altar. A parte central, exatamente. E depois temos uma segunda campanha de 1710 a 1713, sensivelmente, e que já é, portanto, muito devedora do estilo nacional. E o que é o estilo nacional? O estilo nacional vai privilegiar as formas mais soltas, tem uma maior volumetria, vamos ter, por exemplo, as folhas de acanto, os meninos aqui nestas pilastras, o teto também todo ele apainelado com cabeças de anjos, e o que distingue também uma nota distintiva do estilo nacional, que é o remate ser em arco de volta perfeita. E, portanto, é estas duas campanhas que aqui temos, com destaque também para as duas paredes laterais, que têm obra de escultura em médio relevo, relativa à vida de Santa Gertrudes. Esta aqui? Esta é uma capela de estilo joanino, já mais tardia, executada... Mais tardia, mas... Do que aquela. Do que aquela, mas ainda antes, ou anterior, ao altar-mor. Sim, é uma capela de 1739-40, foi encomendada por essa época, e demonstra também uma grande cenografia que se pode observar nas paredes laterais, nomeadamente naquelas sanefas que imitam os tecidos, portanto também um gosto muito barroco, que é a imitação de outros materiais, e podemos ver também nos grandes anjos adultos que estão lá no topo do altar-mor, também um gosto dessa época, um gosto ainda muito joanino, e também nos seus pormenores decorativos, que também ainda podemos ver alguns concheados ou algumas plumas também, ainda as mesmas cabeças de anjos com cartelas, e portanto ainda um gosto também muito barroquizante nesta capela, que é dedicada ao descimento da cruz, mas que é a capela também do Santíssimo Sacramento. Esta igreja de Tibães, de alguma forma, é um mostruário, com as suas 8 capelas mais o altar-mor, é uma espécie de mostruário dos diversos estilos de barroco que se fez em Portugal. Exatamente. Esta é uma capela dedicada à Assunção da Virgem, como demonstra a escultura que está no centro. É de quando? Finais do século XVII, não se sabe exatamente quem foi o entalhador, mas nesta capela, e temos aqui, como a Paula acabou de dizer há pouco, um dos exemplos também que existem nesta igreja da talha nacional. Portanto, esta talha é caracterizada por ter colunas torças, onde são apostas figuras de meninos. Neste caso vemos alguns meninos ali montando os pássaros, e vemos também as folhas de videira, os cachos de uvas, numa alusão muito direta à Eucaristia, e portanto com todo o caráter pedagógico que estas obras tinham na altura. Proselitismo espetacular, ensinar, aliciar para a fé mais que cristã, católica. E é nesse contexto que me parece estranho, mas é porque não sei, o que é que estas figuras que estão na base deste órgão extraordinário, e estas figuras têm qualquer coisa de demoníaco, de diabólico, e é de repente muito estranho. O que é que isto significa aqui? Pode haver várias leituras sobre estas figuras. Primeiro, quem é que fez isto? Quem executou foi o Frei José Vilaça, portanto um dos colaboradores também iniciais do retábulo mor.
Foi desenhado... Portanto, um beneditino, ainda por cima. Terá sido executado em finais do século XVIII já, e temos aqui umas figuras realmente algo grotescas, associadas aos sátiros, mas também com um ar algo demoníaco, como dizia, e que estão no suporte do órgão. Podemos ter aqui talvez um paralelo entre um mundo subterrâneo, um mundo das profundezas, que depois se vai elevando até chegar ao topo do órgão com as figuras das virtudes teologais. Portanto, temos aqui um movimento de ascensão, se quisermos. Então, na base da música estão, se calhar, apelos telúricos, não ditos, um mundo underground, poder-se dizer hoje em dia, é isso? E à medida que vamos subindo, vai aumentando a proximidade do céu e da santidade. Muito bem. É isto? Temos a santidade.